O que que eu trabalhei, né, aqui, esse aqui é um trabalho de final de curso da nossa matéria Introdução de Pesquisa Operacional. O que que eu estou trazendo aqui será uma comparação de estratégias de algoritmos genéticos para otimização de Mixpan em problemas de Flowshop. Então, no próximo slide aqui, vou fazer uma pequena introdução, né, só lembrar o que que é a importância do Flowshop. A gente sabe que o agendamento ele é muito importante para todos os processos e recursos, principalmente direcionado ali na parte da indústria, manufatura, logísticas e serviços, né? E a gente sabe que, em muitos casos, a gente pode estar trabalhando aí com um agendamento específico. E a gente chama isso de flow shop, né? Aonde a gente sabe que as tarefas elas têm que passar pela mesma sequência de máquinas e é isso aqui que eu vou tratar, tá? E quando a gente fala de full shop, a gente está falando, na verdade, de um problema NP difícil, né? Que a gente sabe que é bem complexo, vai aumentando o número de instâncias ali, o número de máquina aumenta, o número de operações, o número de job vai aumentando, e com isso cada vez fica mais complexo para os algoritmos resolverem isso de uma maneira exata, né? Então, por isso, a gente tem que abordar formas heurísticas. E as formas heurísticas mais comuns, né, de utilizar, será abordada aqui, até algumas iniciativas que foram publicadas recentemente, principalmente o algoritmo lá de NIH e NGA. Eu vou explicar um pouquinho o que é cada coisa, mas vale resgatar aqui que eu estou comentando sobre, tem a heurística de algoritmo de NIH, né, que é uma solução simples ali através de interações, eu vou explicar como é que funciona isso. Também tem os algoritmos genéticos clássicos, standard, que eu também vou estar comentando sobre ele, e eu vou aplicar aqui também. Aí eu trago o BRKGA também para fazer uma comparação, e o algoritmo que eu comentei, que é realmente baseado na junção do NIH junto com o NGA, que é o algoritmo genético de nicho. Vou explicar cada um no próximo slide aqui, próximos slides, na verdade, e com isso a gente consegue ter uma solução interessante, fazer uma comparação entre o desempenho de cada algoritmo. Beleza? Então, próximo slide aqui, a gente vai falar do objetivo. Então, o objetivo é fazer o sequenciamento aí do algoritmo de, de NGA, né? Aqui para NIH, na verdade. E a gente vai testar esse cara aqui, vai entender como é que funciona, como são os desempenhos. Depois a gente vai para o SGA, que é o Standard Genetic Algorithm. Com isso, a gente também vai ver ali, estabelecer uma linha de base de comparação entre os algoritmos e tal. Depois, a gente vai trazer o do paper, né, que foi a base do meu trabalho, que é o algoritmo genético de nicho ali, né, a inovação ali, ele vai estar trazendo a ideia, como comentei, a junção do NEH com o NGA, que investiga a performance, né, que a gente vai trazer aqui, então uma forma híbrida de integração, como comentei, e vai aplicar isso para o Flowshop. E por último, também a gente traz o BRKGA, que a gente sabe que ele traz soluções ótimas, e a gente vai ver que ele teve um alto desempenho muito bacana aqui dentro do meu trabalho. Aqui depois vou começar a descrever realmente como é o problema do Flowshop. Então aqui nós sabemos que o problema ele vai envolver N trabalhos, né, que eu vou chamar aqui de NI, e que precisam ser processados na mesma sequência de máquinas não relacionadas. Então a gente vai chamar de J1 até JM aqui. Cada trabalho I consiste em J operações, né, POI, M no caso, em uma sequência fixa, como a gente pode ver ali no gráfico do lado, né, esse Mixpan que está ali. Tá? Depois a gente vai ter que seguir essas restrições aqui. Então a gente sabe que Photoshop, cada trabalho deve ser processado na ordem de máquina fixa. Aqui eu vou deixar de 1 a N, no caso a 1 a M, não sei como que vai estar, depende do nosso modelo ali, mas ele vai de a máquina 1 até a máquina que parecer, a máquina M. Cada operação não pode ser repetida, isso é importantíssimo, principalmente na hora que a gente está olhando de montar um Mixpan. Cada operação só pode ser processada por uma máquina de cada vez, e cada máquina pode processar apenas uma operação por vez. Todas as máquinas estão ansiosas no tempo zero, isso é importante, ou seja, todas as máquinas elas estão aí otimizando exatamente o case aqui, né? Então, o nosso objetivo, deixa eu voltar um aqui, que é para falar do nosso objetivo. O objetivo vai ser o quê? Né, a gente vai ver ali no final do dia, aqui no modelo matemático, que vai ser reduzir o Mixpan, que é o tempo gasto de todo o processo, né? Desde o início da primeira máquina até a última máquina, a gente tem esse intervalo de tempo que chama isso de Mixpan, a gente quer reduzir esse cara. Quando a gente vai para o modelo matemático, a gente tem aqui os conjuntos, né, do jeito que eu falei aqui, traz para cá. Então a gente vai ter I tarefas, J máquinas, os parâmetros vai ser o P, que é o tempo de processamento da tarefa aí na máquina J. A gente vai ter as variáveis x, w e o cmax ali, que é o mixpan do problema. A gente tem um w, que é uma variável binária, e também tem aqui o x, que é o tempo de início de uma tarefa na máquina, da tarefa I numa máquina J. Então isso aqui são variáveis para a gente controlar, e elas são importantes na hora que está fazendo o modelo exato.
Então aqui é a função objetivo, então a ideia é minimizar sempre o Mixpan. Aí as restrições ali do Mixpan, que essa restrição garante que o Mixpan é pelo menos o tempo de início da tarefa mais o seu tempo de processamento na última máquina. Então a gente sabe que tem essa junção aqui da primeira máquina com a última máquina ali juntando todo o tempo ali. Restrição de sequenciamento, né? Garante que cada tarefa e a operação subsequente, J mais 1, enésima operação, começa após a conclusão da operação anterior na máquina, né? Restrições de precedência, a gente sabe da importância disso daqui, né? Então a gente sabe que a restrição garante que duas tarefas são processadas nas mesmas máquinas e sempre J vai ser processada depois de I, né? Então isso aqui é importante a gente ter aqui essa restrição, né? E a restrição binária, que a gente sabe que sempre vai estar entre 0 e 1. Beleza. Agora eu vou explicar cada algoritmo genético, eu acho que a gente vai aplicar aqui. Então, quando a gente vê a heurística NEH, na verdade, a gente está vendo que é a junção do nome dos autores desse trabalho aqui. É um método que é eficiente, ele é legal, é o princípio quando você faz na mão que ele fica bacana, principalmente para pequenas instâncias, ele tem uma velocidade boa, ele traz resultados interessantes, mas a partir do momento que isso começa a aumentar o número de problema ali em quantas instâncias, quantas máquinas, né, quantas operações, ele já não consiga ficar tão exato em relação aos outros modelos. Ele não consegue trazer isso pra gente, tá? Mas é bom, ele é bom, funciona legal para comparar, que serve até como um benchmark pra gente. Então, beleza, então vamos entender. Então, o processo básico dessa heurística é o seguinte: calcula, né, a soma dos tempos do processamento de cada tarefa ao longo de todas as máquinas. Ordena as tarefas em ordem decrescente da soma dos tempos dos procedimentos. Selecionar as duas primeiras tarefas, encontrar sequências e minimizar o mixpan entre elas. Depois, vamos inserir uma próxima tarefa no sequenciamento existente em todas as posições possíveis e escolher a posição que resulta o melhor mixpan. A gente repete isso, tá? E isso para todas as outras tarefas restantes. A gente vai até o final que esteja tudo sequenciado, tá? Então, continuar até que todas as tarefas estejam na sequência. Então, isso daqui é simples, tem o algoritmo, que é um recorte lá do paper desse pessoal, e é usado aqui como um benchmark, beleza? Aqui já vou falar sobre um algoritmo standard, né, que é o algoritmo genético mais padronizado, tá? Vou dizer assim, o mais comum é esse processo aqui. Então, no final do dia, nós temos uma técnica que busca a otimização baseada em princípios de evolução biológica e genética, que essa é a ideia do algoritmo genético. É um sequenciamento utilizado para resolver problemas de otimização complexos, com o sequenciamento de Flowshop, onde o objetivo é minimizar o mixpan, né? De novo, a gente vai fazer isso, e o mixpan ele vai acabando sendo o nosso fitness, tá? Ele acaba olhando ali como nosso fitness, e aí com isso a gente consegue verificar até onde a gente consegue melhorar, dependendo dos nossos parâmetros ali. Eu vou trazer também quais são os parâmetros das minhas simulações, e com isso a gente vai entender melhor, né, como é que funciona esses cases aí. Beleza, então o processo inicializa, então a gente gera uma população inicial, umas sequências aleatórias. Aqui a gente tem que tomar cuidado se essas sequências, ela tá, como a gente vai mexer com as máquinas ali, né, eles não podem repetir os números, né, da sequência, eles não podem fazer isso. Então isso tem um controle ali dentro, mas aqui não é importante nesse momento, mas no meu algoritmo a gente tem que pôr. A avaliação calcula a aptidão baseado no Mixpan, né, ali, vai fazer a avaliação. Melhores sequências têm maior aptidão, a gente dá peso para isso ali. Tem a seleção, escolhe os melhores indivíduos, pega os melhores indivíduos, faz um crossover, né? Cria descendentes, os filhos, né? Combinando a sequência dos pais selecionados. A mutação, né? Cruza ali a genética, introduz variações, alterando aleatoriamente as sequências para manter a diversidade e gera uma nova população. E a gente vai fazendo essa interação até que o nosso processo converja, né? Como um ponto fixo de gerações ali que a gente quer. Então a gente fixa esse cara ali, tá? Essa é a maneira do SGA. O próximo seria já o nicho, tá? Que seria usar o algoritmo genético de nicho, que é uma variação do standard ali, tá? Então, quando a gente consegue usar isso aí, ele é bacana porque tem uma preocupação útil para evitar a convergência prematura, né, para níveis locais e assegurar uma exploração mais completa do espaço de busca. Isso é importante, tá? Então, a gente acaba dando pesos ali dentro para algumas, a gente fala de manutenção de nicho da nova geração, para poder manter a diversidade. Tá? A gente faz isso ali. Porque às vezes eles estão tão próximo, mas aí você está querendo que a diversidade seja maior, aí você começa a forçar, aplicar ali um peso para poder divergir, né, cada vez mais essa família ali, para criar a diversidade, para ir buscar, para ele não ficar várias famílias, vários descendentes perto de um local ótimo ali, num ponto ótimo local, que não é interessante para a gente. Tá? Então tem uma variação. Começa de cada indivíduo, calculando a sua aptidão no Mixpan, privilegiando a sequência com o menor tempo de conclusão. Tem uma seleção com nicho, que utiliza técnicas de seleção que preserva a diversidade, como a seleção por comportamento de fitness, né? Onde o indivíduo semelhante compete entre si
visando a dominância de uma única sequência. Aí faz o crossover mutação, que aplica, aí bem parecido com o SGA, né? Aplica ali operadores de crossover, mutação para gerar descendentes, com mutação operando dentro de nichos, para explorar variações dentro dos subgrupos específicos, tá? Aí tem a manutenção do nicho, que é formar nova geração, onde NGA contém a diversidade dentro dos nichos do subgrupo, garantindo a representação de várias áreas do espaço de solução. E a convergência. A gente continua o processo de seleção, faz todo o crossover, manutenção, respeitando a estrutura de nicho, até que o critério de parada seja atingido. E é isso, tá? No final do dia a gente tem o NGA. Agora, o que o paper que foi base desse trabalho, né, do pessoal lá da China, se não me engano, é o NGA junto com o NEH, né? Então você tem esses dois algoritmos combinando, você consegue criar o que os autores trazem ali para a gente, né? Então você acaba fazendo a codificação da codificação, né? As tareas representantes de genes e cromossomos, né? Eu comentei aqui, né? Que faz o sequenciamento. Aí a gente aplica o algoritmo NGA. Ele é usado para organizar as tarefas da população inicial, dar um chute inicial ali, minimizando o mix o mais rápido possível. Aí começa a fazer a seleção, cruzamento e mutação. Os indivíduos são selecionados para a produção por meio de torneios ali, cruzando e combinando processos de manutenção, né, de mutação, mantendo a diversidade genética. Cria um mecanismo de nicho, como comentei anteriormente, é importante ter aqui, né? Então, ali no caso, o nicho penaliza indivíduos com baixa aptidão, quando estão próximos, mantendo a diversidade da população. Aí tem a interação e a convergência. E, por último, tem ali os resultados, que são soluções finais, são analisadas para comparar com outro algoritmo, para finalizar a precisão das soluções do problema FNP. Beleza, então é isso que eles fazem ali, tá? Se pegar esse fluxograma, é exatamente isso, vai criando, né? Até que a gente percebe. Eu tive um probleminha ali porque ele faz um fitness, como fala, um fitness normalizado, acho que é isso que ele faz ali dentro, para poder criar esse mecanismo de nicho. Eu tive um problema ali, eu precisei resolver esse case aí, para poder trazer os valores reais de Mixpan, porque ele acaba normalizando e trazia para a gente ali um fator, ele dividia, um fator, acho que era de 10, e acabava trazendo um Mixpan bem diferente do que eu falei. Pô, mas parece que está dividindo por 10, e é isso mesmo, ele acaba criando, fazendo um peso um pouquinho diferente dentro do fitness ali, diferente dos outros algoritmos genéticos, beleza? E aqui é o BRKGA, né? Então, o BRKGA é uma abordagem evolutiva distinta para resolver problemas de otimização que combina a codificação baseada em chaves aleatórias com o processo de seleção tendencioso, tá? É procedimento básico para o problema do Flowshop aqui, né? Então, a gente inicializa a população entre os vetores de chaves aleatórias, decodifica, tem um decoder pelo jeito de cada vetor de variáveis aleatórias e uma solução variável para o problema do Flowshop, determinada sequência de tarefas aqui, né? Faz avaliação, daí de novo tem uma seleção tendenciosa, seleciona o indivíduo para a produção de forma tendenciosa, dando preferência aos indivíduos com maior aptidão, porque é tendenciosa, enquanto garante que uma população menos apta também seja incluída para manter a diversidade genética. Então você tem seleções nos extremos aqui. Crossover tendencioso, que realiza o crossover entre o indivíduo e a alta aptidão, e de uma baixa aptidão usando o método para tender a dar mais características do indivíduo de elite, né? Geração de chaves aleatórias, beleza, você faz isso, depois tem a nova geração e a convergência. Beleza, então a ideia é de você aplicar esse cara aí também para poder verificar a convergência dele usando a ideia de algoritmo genético também, para ele aprender como que é o melhor Flowshop aqui, para o melhor sequenciamento do Flowshop para trazer um Mixpan mais, vamos dizer assim, mais ótimo, assim, né? Trazer um mais ótimo. Beleza. Aplicação. Então, quando a gente fala de aplicação, a primeira coisa que eu fiz foi uma tentativa de resolver o problema com a maior instância que eu tinha aqui, tá? Então, eu acabei pegando os dados que estão online, que estão na referência ali, se não tiver eu coloco, tá? E quando a gente verifica para esse case aqui, eu vi que era 3 horas de simulação, eu não mexi em nenhum parâmetro, do jeito que estava do standard ali do Gurob, ele não fechou o gap, tá? Então, realmente, não, é inviável fazer uma rodada só, né, aqui, para verificar qual a solução ótima dele aqui, usando, por exemplo, o Solver Gorob. Então, aqui é uma prova que a gente não consegue chegar, trabalhar aqui com o algoritmo na forma exata. A gente precisa realmente apelar aí pelas heurísticas. Beleza. Então, quando a gente fala de aplicação dos algoritmos, aqui eu estou apresentando exatamente a configuração de cada entrada do meu script. Então, primeiro a gente está colocando dentro
ali o cálculo de soma de tempo de processo dentro do NH, a ordenação de tarefas e a construção sequencial da solução. Então, assim, no final do dia, ele é um algoritmo que ele vai olhar, ele vai sequenciar do jeito que eu expliquei lá atrás, então é importante a gente ter essas informações ali, ele acaba cuspindo para a gente a informação, vamos dizer assim, ótima, né? De sequenciamento ótimo. Quando a gente vai para os algoritmos genéticos, a gente tem que colocar o tamanho da população, que aqui eu coloquei 100, número de gerações, taxa de crossover, taxa de manutenção, né? Aí a gente sabe que tem uma função crossover que a gente construir aqui, tem a função mutação e a seleção. Tá? Ele vai soltar para a gente a melhor sequência. E também trazer o Mixpan para a gente aqui. A ideia ali também do NIH-NGA, e também a gente traz essa configuração ali, 100 de população, 50 de gerações, a taxa de 0,8, uma mutação de 0,1, tá? Esses parâmetros eu não mexi muito devido ao tempo aí, mas é um ponto bacana de estar mexendo também, tá? Então a gente traz aqui também para o BRKGA, o tamanho da população, número de gerações e a taxa de mutação, tá? Número de elitistas, eu trago ali 20% da taxa do tamanho da população, eu travo esse valor aí. E também tem ali a geração de chaves aleatórias, decodificação de chaves, crossover, enviesado, seleção. Então, todos esses carinhas aqui são funções que estão dentro do meu script, que é só para a gente poder estar entendendo que precisou ter esses caras aqui que diferenciam de um algoritmo do outro, por isso que eles estão aqui, tá? Resultado, aqui estou trazendo exatamente a configuração do meu computador. Eu trabalhei com RAM de 16 gigas e eu tenho um processador i5 aqui, tá? Acho que, se eu não me engano, é família 11, né? 11 geração. Beleza, resultado. O que é interessante aqui é que o BRKGA foi o melhor, tá? E aqui consiste atingindo a melhor solução em todas as instâncias, demonstrando ser o método mais confiável e eficaz entre os testados. Então aqui eu trago a melhor solução, a coluna melhor solução, eu trago a média de cada algoritmo, né? O gap da melhor solução. Então eu ali dentro também trago a melhor solução daquele algoritmo. Então, a primeira coluna era de todos os algoritmos e aqui é do algoritmo, porque aqui a gente fez 25 rodadas, tá? Então, 25 rodadas para cada instância. Então, para cada instância, para cada algoritmo, eu fiz 25 rodadas. E tentei fazer com mais. O paper que eu estou seguindo ali como referência, ele fez 20 rodadas. Eu coloquei um pouco a mais, coloquei 50 e quando foi pro no algoritmo dele não roda, não roda, não roda. E para um dia não dá, então teria que deixar mais tempo. Beleza? Então, eu tenho aqui a solução ótima, o gap entre a melhor solução, tem o melhor Mixpan, né? E tem o gap da média, né? O gap da média aqui de cada algoritmo também. Então eu calculei a média para aquele cara, né, para aquele algoritmo, aquela instância e comparei com a melhor solução. Aqui então a gente tem esses gaps. E a gente consegue tirar essas conclusões que estão no lado aqui direito, exatamente baseado nesse estudo desses gaps, né? Então, por exemplo, o NIHGNA NGA e o SGA mostram uma maior variabilidade nos resultados, com desempenho oscilando em diferentes instâncias, indicando uma consistência de menor em comparação ao BRKGA. Então, realmente, ele não foi tão significativo perto do RBGA, tá? O NEH provou ser suficiente, alcançando a melhor solução em várias instâncias, tá? Então, isso é interessante porque ele é rápido. Então, a gente vai ver ali na frente que ele é rápido. Por exemplo, aqui nesse gráfico, né, que é um gráfico TTT, o Time to Target, a gente verifica que o N ele chega muito rápido, mas também não é o melhor, né? O BRKGA ele tem ali um trade-off bacana, então a gente pode perceber que ele, o SGA, embora ele eles estão quase junto ali, né? Mas eles conseguem divergir bem, né? Então tem uma probabilidade alta de alcançar rapidamente as soluções ótimas ali, locais que a gente conseguiu achar. Já o que o pessoal propõe lá no paper demora muito, que se mostra isso, né? Demorou bastante. Tem coisas que demorou mais de um minuto para rodar e foi bem ruim, tá? Então é complexo. Beleza? Conclusão, né? A conclusão, os dados mostram que o BRKGA não é só frequentemente alcançou as melhores soluções conhecidas, mas também demonstrou consistência em aproximar-se da ótima ideal do Mixpan, o que sugere a viabilidade da aplicação prática em ambientes industriais. Então, ou seja, isso aqui a gente pode levar isso para a indústria, esse estudo. A gente sabe do potencial do BRKGA, acho que o professor fala bastante sobre isso, né? Então aqui nesse trabalho mostra isso também, tá? Então o pessoal gastou um tempo lá elaborando um algoritmo novo, que embora não é rápido, como o NH, ofereceu resultados promissores. Então o pessoal pode trabalhar ali, talvez seja mais fácil. Não sei qual o motivo ali que incentivou eles, queriam uma sugestão, né? Superou o SGA, claro, né, o Standard, destacando a eficiência em combinar heurísticas específicas com um problema de estratégias evolutivas, que é o algoritmo genético.
O SGA, por outro lado, mostrou uma melhoria progressiva ao longo do tempo, indicando que o superficial pode ser maximizado com a alocação adequada de tempo para processamento. Se tiver tempo, legal, né? Porque ele é simplesmente por ali, mas uma vez implementado o BRKGA, toca o BRKGA, gente, tá? É o seguinte. E a ideia aqui é da gente fazer aí cada vez mais projetos mostrando que algoritmos genéticos são importantes para poder trabalhar aí dentro desse mundo do Photoshop, tá? Eu acho que isso dos futuros considera a integração de aprendizagem de máquina para desenvolver algoritmos mais adaptativos e inteligentes. Então a gente pode continuar evoluindo aí, que eu acho que não conseguimos ter uma coisa bacana. E aqui são as referências, como eu falei, o primeiro paper ali, a Computer Fashion Optimization do Photoshop, né, Problem, ele é o meu paper de referência, tá? O primeiro paper ali. E os outros demais eu acabei usando aí como apoio, tá? Gente, era isso que eu queria falar, tá? Muito obrigado e até uma próxima.